Que bom que você chegou à nossa quarta aula. Vamos falar sobre a hermenêutica na prática ou sobre a prática da hermenêutica. Professores de hermenêutica costumam afirmar que todo texto responde perguntas, desde, é claro, que as perguntas corretas sejam feitas a ele. O estudo bíblico não é um processo de adivinhação, de pesquisa, de dedução da verdade. Para isso, alguns cuidados devem ser tomados, como evitar estudar uma passagem isolada do seu contexto próximo, ou seja, que vem antes ou depois, e também do seu contexto remoto. Uma afirmação isolada pode originar um enfoque exagerado, pode deturpar o sentido do texto e gerar até conclusões heréticas, e isso por parte de estudiosos sinceros. A observação respeitosa do contexto, com certeza, ajuda a evitar este perigo. Por exemplo, a Bíblia diz, no Salmo 10, no Salmo 14, no Salmo 53, traz a frase, não a Deus. Todavia, se nós lermos o início e o fim destes versos, veremos que é o tolo, que é o nécio, que é o insensato quem diz isso, não é o homem sábio e prudente. Quem fala que não há Deus é um incrédulo, que a Bíblia registra somente para mostrar a sua tolice. Podemos, por exemplo, fazer perguntas históricas ao texto. As perguntas históricas permitem situar o ensino do texto dentro de um panorama histórico-geográfico, de acordo com o método de estudo que nós adotamos, que é o gramático histórico-teológico. Entendimentos errôneos e seitas têm surgido pelo simples desprezo deste aspecto, como é, por exemplo, o caso do uso do véu e do corte de cabelo em Corinto. O ensino bíblico era para que os crentes não fossem motivo de escândalo, não ferissem as convenções sociais locais, mesmo que eles tivessem de consciência tranquila quanto ao problema ou quanto à sua obediência pessoal a Deus. Mas ele deveria evitar problemas, deveria evitar escândalos. A pergunta que você pode fazer também é: quem escreveu? É importante determinar quem escreveu um texto bíblico, mesmo sabendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Há quem diga que se toda a Bíblia é igualmente inspirada, como diz a segunda carta de Pedro 21, não faz a menor diferença saber quem escreveu. E alguns chegam a negar, por exemplo, a autoria mosaica do Pentateuco, mas sem perceber chamam Jesus de mentiroso, pois ele mesmo disse que o Pentateuco foi escrito por Moisés. O Salmo 51, por exemplo, é uma obra-prima de Davi, mas só é entendido adequadamente se for ligado à passagem do seu adultério com Batseba, do assassinato de Urias e a morte do filho gerado por meio deste pecado. A pergunta sobre a autoria do registro pode até ser completada pela atribuição da fala, ou seja, saber quem está falando. Esta segunda pergunta, também é muito valiosa e muitas vezes ela não deve ser descartada para que a gente tenha um correto entendimento do texto. A terceira pergunta muito importante é: quando escreveu? Quando se dá o relato desta passagem? O tempo da escrita também é muito, mas muito importante. João escreve o seu evangelho, o seu livro de Apocalipse, 50 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. A igreja já estava estabelecida, mas ao mesmo tempo estava sendo perseguida pelo Império Romano, enfrentando já problemas doutrinários e algumas heresias. João escreve, então, para fortalecer os crentes na confissão de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. É o próprio Deus feito carne. Você vê isso em João 20, 31. Talvez a igreja valorizasse um pouco mais o relato feito por Lucas, no capítulo 9 a 20, se lembrasse que estas passagens são o relato da caminhada definitiva de Jesus para o Calvário. É a última semana de Jesus. E qual a importância disso? O sentimento que havia em Jesus era o mesmo que deve haver em nós. Buscar o bem do outro e não propriamente o nosso próprio bem. Por isso ele parava para atender todo mundo. Outra pergunta importante: quem são os destinatários? É necessário saber quem era o destinatário da mensagem, pois nem todas as passagens das Escrituras são endereçadas com o mesmo propósito a todas as pessoas do mundo, apesar de todas as pessoas do mundo poderem ser edificadas com os princípios do que a Bíblia relata. Por exemplo, a promessa de gravidez do ente santo é feita somente para Maria em Lucas, capítulo 1, verso 26 a 36, mas anuncia para todos a chegada do Messias.
Anuncia que o Messias vem para todos os pecadores, para salvar todos os que o Pai lhe deu. E, além disso, lembra que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Outra pergunta: qual a situação do destinatário? A situação do destinatário ajuda a compreender a mensagem. É o caso, por exemplo, do livro de Isaías, escrito para um povo cujo culto era ritualístico, formal e exterior, adequado à lei, mas sem espiritualidade. Eles iam ao templo, levavam sacrifícios, mas não agradavam a Deus, porque o seu coração estava longe do Senhor. O culto hipócrita, longe de agradar a Deus, é visto pelo Senhor como repulsivo, deprimente e enjoativo. Uma outra pergunta é: onde se encontrava o destinatário? O local onde residiam os destinatários de um texto ajuda e muito na sua interpretação. Por exemplo, a expressão trono de Satanás, tomada literalmente como uma grande cadeira onde o diabo se assenta, não está de acordo com o significado em Apocalipse 2, 12 a 17, na carta à igreja de Pérgamo. Uma igreja que teve a sua fidelidade provada e aprovada, mesmo em uma das mais idólatras cidades do continente asiático, e onde estava instalada a guarnição do Império Romano. E era ali que o governador romano residia em tempo integral. Por isso a expressão trono de Satanás. Apesar de sua fidelidade, a igreja sofreu a infiltração de dois grupos heréticos: os Balaanitas, que defendiam idolatria e prostituição, e os Nicolaítas, que negavam atributos divinos a Cristo. E por isso, essa igreja precisava ser restaurada interiormente. Mais uma pergunta: de onde o autor escreveu? O local e a ocasião da escrita ajudam a entender a mensagem. Paulo diz ao escrever para os filipenses que eles deveriam se alegrar. Não parece haver nada de mais nisso, a menos que o autor estivesse preso em um porão fétido e escuro, adoentado e abandonado por quase todos, e mesmo assim se alegrava por saber que o evangelho estava progredindo, inclusive por causa das suas cadeias. Filipenses 1,13. Mesmo com alguns pregando por interesse próprio, desprezando a prisão de Paulo, ele não se importava com isso. O evangelho estava sendo pregado. Especialmente nos livros históricos, pode ser oportuno perguntar o local onde a passagem se desenrola, para dar uma visão mais ampla do seu contexto. Além das perguntas históricas, existem também perguntas teológicas. É o tipo de pergunta que busca estudar com mais detalhes o próprio texto que se busca entender. Por exemplo, por que este texto foi escrito? Consiste em perguntar por que o autor escreveu aquele texto ou por que aquelas palavras foram ditas. Como João escreveu num período que havia um grupo de heréticos que negavam a eterna divindade de Jesus no fim do primeiro século, João começa afirmando a eternidade do Verbo que é Deus e que estava com Deus desde o princípio, Jesus Cristo. Quais são os problemas tratados? Na parábola do semeador, em Mateus 13, Jesus está repreendendo os fariseus porque eles possuíam corações duros, estavam presos nas coisas materiais e destituídos das aspirações celestiais. Na parábola dos lavradores maus, Jesus desnuda o coração dos religiosos que desprezavam os profetas e mataram o filho do dono da vinha. Era uma mensagem profética, estava falando dele próprio. Existem na Bíblia outras passagens semelhantes àquela que nós estamos estudando, na terceira pergunta? No caso, a aplicação do princípio da analogia das Escrituras. Ou seja, a Bíblia se completa. Ela nunca se contradiz. As parábolas do semeador e dos lavradores maus tratam da infidelidade dos religiosos judeus. A grande semelhança, por exemplo, se pode observar entre o Salmo 1 e Jeremias 17. É possível encontrar passagens paralelas sobre praticamente todos os temas, expandindo e explicando-se uns aos outros. Quando parece haver contradição, esta se deve a um entendimento inadequado do texto. Os textos bíblicos devem ser usados uns ao lado dos outros, não em oposição uns contra os outros. Por fim, algumas perguntas práticas, que na verdade é a parte da aplicação do ensino do texto, a busca do significado do texto para a igreja atual, distante quase 20 séculos dos escritos mais recentes. Primeira pergunta: quais as soluções propostas para o problema? Como é que a Escritura soluciona os problemas, como, por exemplo, o de Corinto e o uso do véu? O véu não é um problema, embora na igreja estivesse havendo contenda por causa disso, mas o véu em si mesmo não é um problema.
Por isso, a solução que Paulo propõe, que a Bíblia propõe, está em se comportar de modo a não causar escândalo para a sociedade e, principalmente, evitar as contendas dentro da igreja. Outra pergunta importante: qual o significado deste ensino para a igreja atual? Novamente, a partir do problema de Corinto, a resposta de Paulo é que o véu e o sábado, e comidas, e luas novas, ou seja, qualquer preferência teológica, são coisas insignificantes. Por exemplo, se o ato de usar o véu não escandaliza, não há motivo para a obrigatoriedade, porque isso resultaria numa prática farisaica, de acordo com Colossenses 3:23. Além disso, um erro hermenêutico não deveria dar origem a contendas entre cristãos. É uma outra solução, é um outro significado do ensino da igreja de hoje. De um exemplo simples, como o uso do véu, percebe-se a importância da hermenêutica. Por causa de um pedaço de pano e de como ele é usado, se é necessário ou se é obrigatório. Por causa disso tem havido contendas, acusações de incredulidade, de heresia e até anátemas no meio da igreja, que deveria ser a igreja unida de Cristo descredenciado. Por causa do véu, crentes chegam a se odiar. Lamentável. Por isso nós vemos aqui a importância de uma correta hermenêutica. Um grande abraço. Até o nosso próximo curso.